Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto de Carla Juliana Mello. Ele escreveu um texto chamado Fomos Justificados. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, eu gosto sempre de deixar claro que o texto não foi escrito por mim, eu não colaborei com nada. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, esse esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa compreender a importância do que vamos ler. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque somos justificados em Cristo Jesus. Que nós possamos valorizar esta verdade, compreender e compartilhar com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti. Muito obrigada, Senhor, pela sua misericórdia. E agora pedimos que Tu nos ensines tudo o que precisamos aprender. É em Teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Fomos justificados. O texto bíblico está em Gálatas, são só 2 versículos, o 15 e o 16. Então, só vou dar aqui uma situada para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade na leitura da Bíblia. Esse texto que a gente vai ler são só 2 versículos e ele vai falar de uma bronca, um ralo que o irmão Paulo dá no irmão Pedro. O que acontece? Quando o Pedro veio de Antioquia, o Paulo viu que ele estava ali, comendo com os judeus, vivendo com os gentios, e estava tudo certo, porque os gentios e os judeus não podiam se misturar. Mas o irmão Pedro estava lá com eles. E aí, quando vieram alguns amigos do irmão Tiago, aí o Pedro começou a se afastar dos gentios, né? Começou a se fazer de louco e ficou com medo que os irmãos que chegaram, né, juntamente com o Tiago, começassem a falar que era preciso que aqueles gentios se circuncidassem, né? E aí, o que aconteceu? O Pedro fingiu que não se relacionava com os gentios e os judeus que estavam juntamente com eles imitaram a Pedro, foram hipócritas também. Então, assim, antes de o Tiago chegar com os irmãos, Pedro estava ali, com os gentios, comia com eles, a felicidade, eram irmãos. Depois que chegou, aí ele começou a se fazer de louco. E aí o irmão Paulo fez o quê? Deu um ralo no Pedro. Então o irmão Pedro levou uma bronca. E ele disse assim, né? Olha, se você quer judeu de nascimento, você vive como gentil e não como judeu, por que você quer agora obrigar os gentios a viverem como judeus? E agora a gente entra então no versículo 15 e o 16, que são os 2 versículos escolhidos pela irmã Carla Juliana. E aí ele diz assim, você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei, né? Então, o que ele falou para o irmão Pedro? Poxa vida, se a gente é judeu, os gentios chamam os judeus chamam os gentios de pecadores. E agora você está agindo dessa forma, como se fosse obrigado a fazer tudo certinho para alcançar a salvação? Não, aí ele fala não. Porque ele diz aqui no 16, né?
Nós somos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos a lei. Bom, o versículo que a irmã Carla Juliana escolheu foi o 16, a primeira parte, que diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Bom, a principal, mais importante doutrina da fé cristã é o que? É a justificação, né? E o que é justificação? É ser declarado justo. E o texto que a gente acabou de ler diz o quê? Que a gente é declarado justo por meio da fé em Jesus Cristo. Então a gente não é declarado justificado porque a gente é bonzinho, porque a gente faz caridade, porque a gente obedece a lei, nada disso. Se fosse assim, era preciso que a gente cumprisse toda a lei. Cada uma das coisas que está escrito lá, a gente não poderia pisar na bola em nada. Mas a gente sabe que nenhum de nós seria capaz de cumprir toda a lei, porque a gente é falho, né? A gente mente, a gente tem preguiça, a gente faz coisa errada, a gente... Enfim, tantas coisas, né, irmãos? Então, a gente não consegue cumprir tudo direitinho. Então, quando a gente é justificado, a gente é justificado pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário, quer dizer, ele tomou o nosso lugar, se sacrificou por nós, e mesmo que a gente não obedeça a lei sempre, nós somos justificados. Mas, logicamente, não é porque a gente agora tem a justiça de Jesus, que foi creditada para nós como se ele tivesse feito um depósito no banco pra gente. A gente sabe que todos os nossos pecados foram perdoados. E a gente não é mais condenado por nenhum dos pecados que nós cometemos. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente ficar fazendo as coisas erradas, para a gente ficar praticando o pecado de forma alguma. A gente tem que compreender isso, que a gente não vai mais viver sofrendo pela cobrança sobre as coisas erradas que nós fizemos. Mas a gente vai procurar ser o melhor em Cristo, não buscando uma perfeição, porque ela não existe. Nós somos aperfeiçoados através de Jesus Cristo. Mas também a gente não pode ficar, vida, azar, eu fiz aquilo outro. Não, porque Jesus já nos perdoou. Se a gente entendeu qual foi o nosso pecado, se a gente confessou, se arrependeu e abandonou, não tem por que a gente ficar relembrando esses pecados, né? Porque quando tem de verdade arrependimento, o que Deus faz por nós? Lê lá em Miqueias 7:19. Olha que coisa boa de ler. De novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas malignidades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, pensa bem. Quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão a Deus, ele joga todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer coisa melhor que isso? Não tem, né, irmãos? É que nem a credicar, não tem preço, né? Então, para além disso, o que acontece? O diabo vai querer ficar nos acusando, mas qual é o objetivo dele? É impedir de a gente desfrutar a liberdade que a gente tem em Jesus. Por quê? O papel dele é esse mesmo. E aqui em Apocalipse 12:10, diz assim, Então, houve uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então esse é o objetivo de Satanás, nos acusar, nos destruir. Mas em Cristo Jesus a gente é muito mais do que vencedor, né, irmãos? Bem, a justificação permite pra gente o quê? Ter um relacionamento com o Senhor. Porque a ira de Deus que estava sobre nós caiu toda em Jesus. E quando a gente aceita o que ele fez por nós na cruz,
toda a ira de Deus é removida. A gente pode chegar a Deus, pode, através de Jesus, como antigamente tinha o Santo dos Santos, tinha aquele véu, né? Que só o sumo sacerdote podia passar lá para levar as demandas. Agora não. O véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz. E agora nós temos livre acesso ao Pai. O nosso caminho para o Pai está liberado. Então a justificação vai liberar a gente de uma vida buscando nos justificar o tempo todo por meio das nossas próprias obras. Tem quem diga que sem caridade não há salvação. Então isso não é verdade. Não há salvação sem Jesus Cristo. Aí sim. Obviamente que aqueles que amam a Jesus vão seguir nos seus passos e vão querer fazer boas obras, vão fazer caridade, vão ajudar o próximo. Lógico, a nossa transformação nos leva a querer acolher, abraçar, ajudar os irmãos e querer fazer o melhor, né? Mas antes, muito antes, as nossas obras são feitas como resultado de uma comunhão com o Senhor. Sem o que isso não seria possível. Então, glória a Deus por sermos justificados, né, irmãos? Olha, o nosso manancial termina assim: já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, agora eu vou terminar. Vou terminar dizendo, que o abraço é o encontro de dois corações. Por isso que eu deixo todos os dias o meu abraço de urso, Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco e espinho. Mas para nós que fomos justificados em Cristo Jesus, o abraço está super, mega certo. Quero também que cada um de vocês se lembrem desse importante versículo que nós resolvemos repetir todos os dias desse ano, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem que é confia em Jesus.